Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos fazer alguns comentários a respeito da leitura bíblica de hoje. Em primeiro lugar, é importante termos uma leitura bíblica diária e eu, particularmente, como membro, como ministro anglicano, uso o livro de oração comum porque a leitura bíblica ali ela está relacionada semanticamente, hermeneuticamente. Então essas leituras elas são relacionadas. E é necessário termos uma leitura bíblica diária para estarmos com a nossa mente, com o nosso coração cheios da palavra de Deus, cheios de fé, de esperança. Quando Salomão diz em Provérbios 4:23 que de todas as coisas que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida, né? Então, guardar o coração, estão os passarinhos aqui nervosos. Guardar o coração é você cuidar dele, é cuidar em relação ao que entra no seu coração, ao que entra na sua mente. Então, guardar o coração é guardar a mente, é guardar os seus pensamentos, é guardar os seus sentimentos. E o primeiro passo para se guardar o coração é observar o que está entrando. O que está entrando no seu coração? Quais são as informações, quais são as mensagens que estão entrando no seu coração? Tá? Então, a leitura bíblica é uma garantia de que o que está entrando no meu coração é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e é geradora de vida, é geradora de cura, é geradora de fé, de esperança. Tá? Então, nós começamos aqui no Salmo 42, quando o salmista diz assim: "Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu." Está passando uma situação difícil? Está no limbo? Está sem esperança? As coisas parecem muito turvas, muito turbulentas? Espera em Deus, porque você ainda o louvará. Espera, porque vai passar. Tudo passa. Mas não espera apenas passar. Espera em Deus. Espera no Senhor. O que é esperar no Senhor? É esperar, mas não somente esperar. É esperar tendo comunhão com Ele, tendo confiança nele, tendo esperança nele, de que é Ele quem vai mudar os tempos. É Ele quem muda os tempos. É o Senhor quem muda os tempos, quem muda as situações, quem muda as circunstâncias. É o Senhor quem garante a alvorada, o nascer do sol. Então, quando nós estamos na madrugada, no momento mais escuro, esperando o sol nascer, nós temos a certeza de que o sol vai nascer, porque o Senhor é quem faz o sol nascer. Esperar em Deus é esperar confiando que é Ele quem faz todas as coisas. E em 1 Reis, capítulo 12, de 1 a 20, nós vemos aqui o início da divisão do reino de Israel, em reino do norte e reino do sul. Tá? Em Judá e Israel, é dividido em Judá e Israel. E por que há essa divisão? Por causa da dureza do coração de Roboão, que quando o povo pede para que ele alivie a carga que Salomão havia colocado, porque a carga tributária era muito grande. A carga de trabalho que Salomão pôs era grande. Salomão foi um rei pesado para o povo. Tá? E Roboão, ao invés de ouvir os anciãos, os mais velhos, o conselho dos mais velhos, e ele recebeu esse conselho, ele busca também o conselho dos jovens, daqueles que o serviam. A palavra diz, daqueles que o serviam.
E ele ouve aos jovens, que disseram para ele endurecer ainda mais, ser mais pesado ao povo. Então o povo aqui se rebela, tá? E se divide em o reino de Judá e o reino de Israel. Judá ficava ao sul, Israel ficava ao norte. E eles constituem Jeroboão como rei do norte. E essa terra, esse reino de Israel do norte, ele vai se tornar muito idólatra, ele vai se misturar com os outros povos, com os sírios, com seus deuses, e vão praticar idolatria nos montes, nos outeiros, vão fazer sacrifícios a outros deuses. E é inclusive deste reino que surge os samaritanos, que eram judeus que se misturaram com outros povos, ou eram israelitas que se misturaram com outros povos. Qual é a lição que nós tiramos aqui? A principal: devemos ouvir o conselho dos mais velhos. Hoje, no mundo de mídias sociais, quantos influencers que têm 15, 16, 17, 20 anos, 30 anos, e os jovens estão dando ouvidos a outros jovens. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Foi o que Roboão fez. Ele era um jovem que deu ouvido a outros jovens. O jovem, ele tem a tendência de, primeiro, ele não tem ainda a sabedoria e a experiência de vida necessária, por mais que ele acha que tenha. E essa é a arrogância dos jovens, uma arrogância que um dia eu tive, de ter 20 anos e achar que sabia todas as coisas. Achar que através do raciocínio lógico eu poderia interpretar corretamente todas as coisas, interpretar corretamente a realidade à minha volta e tomar as melhores decisões. Por mais que a intenção fosse boa, por mais que a intenção seja boa, o jovem ainda não tem o arcabouço de sabedoria, de mansidão, de prudência para tomar as melhores decisões. Por isso é necessário dar ouvido aos mais velhos, porque eles já passaram por várias coisas, já viveram várias coisas. Eles já viram, inclusive, essas coisas se repetirem várias vezes. Não somente eles viram acontecer, mas como viram acontecer várias vezes. Então, é necessário que o jovem deixe essa arrogância da juventude, coloque ela de lado e dê ouvidos a pessoas mais velhas, que são dignas de confiança. E quem é a pessoa mais velha que é digna de confiança? Que tem de fato como distinguir quem é um velho sábio de um velho tolo? Basta você olhar para a vida dele. Basta você olhar para os resultados, para os frutos. Se é alguém que tem uma vida estável, que tem uma família, que tem o resultado da sua vida é uma vida próspera, é uma vida de honestidade, de integridade, de verdade, a sua fama é uma boa fama, ou seja, ele tem uma boa reputação, ele tem uma vida bem alicerçada, tá? Ele construiu uma vida sólida ao longo dos anos, ao longo das décadas, então essa pessoa ela é digna de ser ouvida, ela é digna de ser solicitada conselho. E em Tiago, capítulo 5, do 7 ao 20, Tiago reforça o que está escrito em Salmo, a confiança em Deus. Ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. A consciência de vinda do Senhor tem que ser algo
latente e constante na vida do cristão. Jesus voltará. Jesus voltará com seu reino em poder, em glória, entre as nuvens, todo olho verá, e ele chamará os seus, ressuscitará primeiro os que estão mortos em Cristo, depois serão arrebatados os que estão vivos, e a palavra diz que aqueles que são do Senhor reinarão juntamente com ele no seu reino, com grande glória e poder. E aqueles que não forem contados entre os salvos serão lançados no fogo eterno, na perdição eterna. Então a palavra faz um reforço para nós cristãos, para nós, filhos de Deus, dizendo, olha, não percam a consciência de que Jesus vai voltar. Todo dia é um dia que Jesus pode voltar. Jesus pode voltar hoje. Então, ele diz, olha, fortalecei o vosso coração. É o que Salomão diz, guarda o teu coração, fortaleça ele. Alimente o seu coração de coisas boas, de fé, de esperança, de fidelidade. Enche o seu coração da fidelidade a Deus, fidelidade ao Senhor, aos seus mandamentos, aos seus princípios, fidelidade ao Senhor, à sua santidade, fidelidade ao Senhor nos nossos relacionamentos, porque Jesus pode voltar daqui 10 minutos. E como que está a minha vida? Vivo de forma relaxada ou vivo de forma consciente e preparado para que Jesus possa vir daqui 10 minutos e me achar, como Paulo diz, que ele deve nos achar irrepreensíveis. Então o arrependimento, ele não é para de tarde. O arrependimento é para agora de manhã. Porque Jesus pode voltar agora de manhã. Então nós devemos ter essa consciência. Ele vai voltar. Ele vai voltar e buscará os seus. Buscará aqueles que estarão sóbrios e vigilantes. Não sejamos como as noivas que foram nécias, que deixaram as suas lamparinas sem o azeite, mas que as nossas lamparinas estejam cheias de azeite. O azeite é a presença do Espírito Santo de Deus, é uma vida de comunhão com Deus, é uma vida de santidade, de oração, de busca do Senhor, de arrependimento de pecados, de luta contra o pecado, luta contra a carne, contra o mundo, contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores do mal que governam este mundo. Então sejamos cristãos sóbrios, cheios de fé e esperançosos da vinda do Senhor. E por último, o Evangelho de São Marcos, no capítulo 15, do verso 33 ao 39, narra as últimas horas de sofrimento da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra diz que ele foi crucificado às 9 horas da manhã e morreu às 15 horas, às 3 horas da tarde. Ele expirou. E quando Jesus brada em alta voz, entrega o seu espírito a Deus e diz, está consumado, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, dizendo que agora, por meio de Jesus, não existe mais separação entre Deus e os homens. Que por meio de Cristo, que agora ele foi constituído de uma vez por todas, para sempre, o nosso sumo sacerdote. Através dele temos acesso direto ao Pai. Não precisamos de intermediários terrenos, humanos, temporais. Por meio de Jesus Cristo, temos acesso ao Pai. Cada crente, cada cristão, cada servo de Deus, cada filho de Deus, através de Jesus, tem acesso ao Pai. Através de Jesus, tem as suas orações
ouvidas pelo Pai. Tem o Espírito Santo como intercessor, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele geme por nós, diante de Deus, com gemidos inexprimíveis. Talvez nós não tenhamos a noção do quão grande é o amor de Deus e do quão grande sofrimento eterno Ele quer nos livrar. Ele quer livrar a humanidade. Por isso o Evangelho é tão urgente. O Evangelho, esse assunto, ele é tão urgente, importante, ele é grave. Ele é grave porque mexe com questões eternas. E o que nós percebemos muitas vezes é que a humanidade vive uma espécie de embriaguez, como se nós falamos sobre esses fatos, nós conversamos sobre isso, mas é como se não acreditássemos que isso realmente fosse acontecer. Encaramos o reino de Deus e a realidade futura e eterna como uma possibilidade de talvez. E aí não temos não tratamos esse assunto com a seriedade, com a urgência que ele merece. Nem em relação a nós mesmos, nem em relação aos outros. Se tivéssemos uma real consciência, uma lucidez sobre o reino de Deus, sobre a realidade futura, sobre o que aguarda os salvos e o que aguarda os condenados, nós estaríamos vivendo um outro estilo de vida. Isso é fato. O que nos faz permanecer numa vida aquém dessa realidade é que, de fato, não cremos nessa realidade. Não cremos, muitas das vezes, que o pecado é algo tão sério, que a ira de Deus é algo tão horrendo, é algo tão desesperador, que fez com que o Senhor Jesus Cristo fosse morto por meio de tortura. E quem fez isso com o Senhor Jesus foi o próprio Deus. Em Isaías diz que ao Senhor Deus agradou moê-lo. Foi Deus quem moeu Jesus na cruz. Matou Jesus por meio de tortura, por meio de esgotamento físico, por meio de desidratação, de múltipla falência dos órgãos. É assim que Deus trata o pecado. É assim que Deus vai tratar o pecado na vida daqueles que não creram, daqueles que não foram redimidos, daqueles que não se ajoelharam diante do Senhor e o serviram e o amaram em vida. Se nós tivéssemos consciência do quanto isso é grave, do que isso causou na vida de Cristo, a dor e o sofrimento que o pecado causou em Jesus, nós teríamos um outro estilo de vida. Estaríamos desesperados por ganhar almas para livrar essas pessoas do inferno. Estaríamos desesperados em abandonar os nossos vícios, os nossos pecados e sermos mais fiéis ao Senhor, sermos correspondentes da confiança que Deus coloca em nós para a pregação do seu Evangelho. Seríamos mais misericordiosos, seríamos mais perdoadores, seríamos mais pacientes, seríamos mais prudentes, seríamos mais santos, servos, seríamos mais servos uns dos outros. Porque o objetivo de cada filho de Deus é levar os seus irmãos para mais próximo de Deus, para mais próximo do Pai. Não termos a atitude do irmão mais velho que, quando viu o pródigo retornando,
se irou e quis ali criar uma espécie de divisão dentro da família. Se tivermos essa consciência do reino de Deus, nós vamos nos alegrar quando os pródigos vierem, retornarem para a casa de Deus. Então, que essa consciência aumente em nós, que essa fé, que Jesus, que o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, aumente a nossa fé, aumente a fé no meu coração e no seu coração, para que possamos viver uma vida, termos uma consciência mais próxima da realidade, da vinda vindoura de Cristo, do futuro, da vida eterna, seja para a salvação, seja para a condenação. E isso vai mudar o nosso estilo de vida, vai mudar as nossas prioridades, vai mudar a nossa mentalidade, o nosso comportamento. Então, que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.